Muito boa noite para todos. Queria novamente agradecer a chance que a Calanto está me dando de fazer essa palestra para vocês. Esta parte é a segunda parte, é a parte das recomendações. No cartaz não apareceu recomendações, apareceu problemas e soluções, porque problemas têm que ter soluções, né? Então, no cartaz eu deixei como soluções, mas, na verdade, são recomendações porque cada um tem que achar a sua própria solução mais adequada para as suas ideias, para o seu ambiente, etc. Eu queria mostrar para vocês novamente minha homepage. Então, essa é a minha homepage. Se vocês colocam só Valdemar Setzer no Google, vocês caem direto aqui, nessa minha homepage. E o que eu preciso mostrar para vocês é que tem um índice aqui, e se vocês colocam aqui apresentações de palestras em PowerPoint, um dos itens é justamente essa palestra, e vocês podem clicar lá e ver apresentações. A outra possibilidade é entrar na lista de palestras, entrevistas e cursos públicos, etc., realizados e programados, que tem a lista de todas as minhas palestras. Já faz muitos anos que eu fico mantendo essa lista. E lá também há um link para a apresentação. Então, vocês podem baixar a apresentação. Esta aqui, se vocês clicam, aliás, eu posso clicar aqui, né? Avaliações, a gente chega em avaliações, não é? Dentro da página, aqui, impacto dos meios eletrônicos. Então, eu pediria a vocês para fazerem as avaliações no fim. Vocês encontram um link para o formulário de avaliações naquele cartaz que o Fidelis enviou. Se alguém não jogou fora o cartaz, não tá localizando o cartaz, é só entrar na minha homepage. Aqui está o meu endereço de e-mail, é só me escrever que eu mando o endereço do formulário para vocês preencherem. Então, quanto mais gente preencher, mais vocês vão poder ver quais são as opiniões dos outros e ver o que é que eu escrevi, eventualmente respondendo as dúvidas, fazendo comentários sobre os comentários. Não é? Então, essa é a minha homepage. Quero rapidinho também mostrar que existe um monte de artigos que eu escrevi, inicialmente em inglês. Eu comecei o site em inglês, depois comecei a fazer em português e não tive mais tempo de traduzir. Antes eu escrevia em inglês, agora eu estou escrevendo sempre em português, para o inglês, mas não tenho tempo de ficar traduzindo. E é interessante que acabou de entrar uma nova tradução de um dos artigos, as pessoas escolhem um artigo e traduzem. Acabou de entrar uma em coreano. Então, um dos meus artigos, acho que Homens, Mulheres e Computadores, Men, Women and Computers, ele traduziu para o coreano. Então, já são 18 línguas que existem traduções, todas elas com links que vocês podem ver, em geral, na fase no trecho em inglês. Tá vendo? Esse aqui foi traduzido para o ucraniano, esse aqui para o espanhol, não é? Enfim, e aí por diante, certo? Muito bem. Então, a última vez, quarta-feira da semana passada, eu fiz uma pequena introdução e depois nós vimos 19 problemas. Eu mudei essa minha apresentação. Esse aqui são aquilo que vocês vão responder no formulário, o que aprendi de mais importante, qual é a modo que ficou, e comentários para avaliação. Certo? Eu projeto isso quando eu dou a palestra presencial. Não é? Mas, enfim, a minha tese era que os meios eletrônicos não devem ser usados por crianças e adolescentes e os adultos os meios só deveriam ser usados por aqueles que têm bastante conhecimento, discernimento, autoconsciência e autocontrole. Conhecimento para, enfim, poder se localizar, ter um conhecimento relativamente amplo do mundo, enfim, também intelectual, para poder discernir o que é bom do que é mal, o que é verdadeiro do que é falso, o que é belo do que é feio. Sem discernimento, a gente não pode escolher como vai usar a internet, como vai usar
como vai usar os meios eletrônicos, inclusive com televisão, né? E é preciso autoconsciência para saber o que está acontecendo com a própria pessoa. Será que ela está usando já faz muito tempo? Está usando para abobrinha, que não devia perder aquele tempo, etc. Isso é autoconsciência, é examinar-se a si próprio. Mas não adianta ter autoconsciência se não existe autocontrole, isto é, se eu estou usando há muito tempo, preciso fazer uma pausa, né, eu tenho que me controlar e parar de usar. Acontece que crianças e adolescentes estão desenvolvendo tudo isso aqui. Criança, inclusive, nem tem autocontrole, não tem autoconsciência. Aos poucos, ela vai se desenvolvendo, principalmente a partir da puberdade. Tanto que criança até 3 anos, em geral, não fala nem eu, fala o nome dela, né? Joãozinho quer. Não é? Bom, mas enfim, e crianças e adolescentes não têm isso aqui, então eles não vão poder usar bem. Aí, eu fiz o seguinte, olha, eu não tinha da outra vez, eu coloquei um índice de todos os problemas, nós vimos todos esses. Comecei com dependência, questão do vício, mostrei para vocês que não existe nenhuma droga, não existe álcool, enfim, qualquer coisa que produza tanto vício, tanta dependência quanto a internet, quanto videogames violentos, etc, etc. Falei de perigos para crianças e adolescentes, que são os perigos dos predadores, né, de roubar informações, pegar informações da família, marcar encontro com as crianças. Eu contei a história do Joãozinho que eu inventei, que acaba se encontrando com o predador. Alguém está com o microfone. Fidelis, corta o microfone de todos, menos o meu, por favor. Muito bem. Ambiente libertário, eu falei para vocês que crianças e adolescentes precisam ser orientados. Quando o adolescente vai para a escola, ele está sendo orientado, não? Ao passo que a internet apresenta um ambiente completamente libertário. Existe liberdade de fazer o que quiser, de pegar qualquer página, qualquer bobagem, qualquer coisa ruim, não é? E a televisão também se tornou bastante libertária, porque com cabo a gente tem centenas de canais, não é? Bem, aí eu falei que esses 3 eram suficientes para a gente chegar à conclusão de que os meios eletrônicos não são para crianças, porque esses 3 são irrefutáveis, não dá para refutar a verdade desses 3 aqui, né? Agora, o prejuízo para a concentração, aí eu comecei a falar dos outros, prejuízo para a concentração, esses meios todos prejudicam a concentração mental, a pessoa não faz força para se concentrar, pelo contrário, ela acaba viciada em se distrair. Falei de sobrepeso e obesidade porque a pessoa, para usar esses meios, ela fica estática. Se vê televisão, ainda fica induzida a comer salgadinhos e docinhos, enquanto vê a televisão. A propaganda induz a comer no McDonald's, junk food, etc. E eu mostrei para vocês que isso virou uma pandemia. Sobrepeso e obesidade é uma pandemia no mundo. Nos Estados Unidos, mais de 1/3 das pessoas têm obesidade, não conseguem sentar numa cadeira só. Tem que ser uma cadeira dupla. E aqui no Brasil já são 20%, e isso está aumentando. Eu falei de problemas de saúde, listei uma porção de problemas de saúde, e uma coisa que eu não falei foi a influência no cérebro. Eu não gosto de usar o cérebro. Eu acho que a mente é diferente do cérebro. Mas existem várias pesquisas, eu tenho até um artigo aqui, em que faz uma resenha só das influências sobre o cérebro, de um sujeito que escreve vários artigos sobre os problemas dos meios eletrônicos, Arik Sigman, né? E ele lista aqui, por exemplo, anormalidades dos neuroreceptores, mudanças no sistema mesolímbico, disfunção dopaminérgica, neuroadaptação, problema na neuroadaptação, anormalidades estruturais. Bom, ele lista, é um livro, é um artigo que é uma resenha, e que ele cita apenas 118 artigos científicos, e ele mostra a influência no cérebro
das crianças e dos adolescentes, principalmente, porque elas estão em formação, não é? E como é que criança forma o cérebro, principalmente? Brincando. A brincadeira é o meio mais importante para a criança desenvolver o cérebro. Toda a coordenação motora, tudo que está no cérebro ligado com coordenação motora, aos poucos desenvolvendo o pensamento, etc. Tudo isso é prejudicado pelos meios eletrônicos, e eu não falei isso a última vez, muito importante. Prejuízo para o sono saudável, não é? Eu falei sobre isso por causa da tela muito azul, por causa da excitação do que é transmitido na televisão, nos vídeos, no videogame, etc. Falei de dessensibilização social, que foi a origem dos videogames, dessensibilização de soldados, videogames violentos, dessensibilização de soldados do exército americano. Isso tocou uma das pessoas que fez a avaliação. Diminuição do rendimento escolar está mais do que provado. Quanto mais usa o computador, por exemplo, pior o rendimento escolar em média. Então, eu falei sobre isso. Falei que havia uma aceleração indevida do desenvolvimento, porque, afinal das contas, o que é transmitido não é adequado para aquela criança, naquela idade, naquele ambiente, etc. É tudo feito em massa, e isso acaba acelerando o desenvolvimento emotivo e intelectual, e isso é muito ruim. Tudo tem que ir aos poucos com crianças. Não há nenhum animal que demore tanto para se desenvolver quanto o ser humano, relativamente. Os animais, quando atingem a puberdade, já estão maduros. O ser humano não, atingiu a puberdade e ainda faltam 7 anos para virar uma pessoa responsável, né, aos 21. Mas tudo bem. Problemas posturais, mostrei o problema com uma imagem, né, de uma celular, e qual é o peso que ela faz sobre a nuca, não é? E como isso prejudica a postura, etc. Todo mundo vê o celular, não sei se vocês estão vendo a minha imagem, acho que sim, todos veem o celular para baixo, né? Então inclina a cabeça, isso é muito ruim. Indução ao consumismo, citei algumas coisas, falei de depressão, de indução à depressão, ansiedade, produção de depressão, ansiedade e medo, falei de falta de autoconsciência e autocontrole, falei um pouco sobre o perigo das irradiações eletromagnéticas, todos esses aparelhos. Aliás, uma coisa que eu não falei que posso sugerir, se alguém tem um radinho de pilha daqueles antigos, que tem AM, chegue com esse radinho perto do microcomputador. Vocês vão ver o ruído vocês põem fora de alguma estação, vocês vão ver o ruído que o radinho vai pegar da emissão que é feita pelo computador. Pelo fato dele ter um dispositivo que fica justamente, que é chamado relógio do computador, que dá aquela frequência, né? Enfim, 1 giga de frequência, 2 gigas, etc. Isso aí fica irradiando, mas tudo bem. E todo o resto dos circuitos, porque eles são circuitos que ficam mudando. Sempre que algum circuito elétrico muda a corrente, ele irradia onda eletromagnética. Nós estamos imersos nessa irradiação dos 60 ciclos da força elétrica da energia elétrica que a gente recebe. Bom, mas tudo bem. A perda da capacidade auditiva, prejuízo para a criatividade, isso também tocou algumas pessoas, não é? Eu falei que para ser criativo tem que ter fantasia, mais com criatividade, fazer alguma coisa concreta, útil para si ou para a sociedade. E justamente como todos esses aparelhos têm tela, vem uma imagem, essa imagem vai se sucedendo quando são vídeos, são filmes, e isso impede que a pessoa crie sua própria imagem. A imagem que ela tem é aquela que é induzida pela tela. E isso vai prejudicando a criatividade, porque prejudica a fantasia. Além disso, não existe nada de concreto, é tudo virtual, né? E, afinal, eu falei do endeusamento da tecnologia que esses aparelhos fazem, eles são realmente um milagre da tecnologia, né? São uma tecnologia absolutamente fantástica, principalmente quando a gente entende como é que o computador é construído, a gente fica pensando, puxa, como é que é possível que isso funcione com essa velocidade, com essa frequência? Bom, depois eu fiz uma síntese entre pensar sem querer, uma coisa que eu
desenvolvi, mostrei que os computadores atingem principalmente o pensar, fazendo um pensar de tal maneira que a pessoa consegue pensar, colocar no computador aquilo que ela pensou. O programador é típico, ele tem que pensar o programa e colocar no computador, e o computador vai simular o pensamento dele. Mas isso acontece com qualquer uso do computador, os sentimentos, principalmente a televisão, porque a pessoa não tem tempo de pensar nas imagens, está estática, né, sentada no cadeira, na poltrona do papai ou da mamãe. Então, é somente os sentimentos que são ativados pela televisão, praticamente só os sentimentos. Por isso que existe tanto programa erótico e com violência, porque são as coisas que mais atingem o sentimento. E os videogames atingem principalmente a vontade, o querer, porque eles mecanizam as ações. A gente tem que, principalmente videogames de ação e reação, que são sempre rápidos, a gente não pode pensar, não é? E tem que fazer movimentos mecânicos da mão, dos dedos, apertando alguma coisa, não é? E isso mecaniza a vontade. Então, eu mostrei que esses três atingem isso aí. Então, vamos passar agora. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho que desviar para a seção 3. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma busca. E não tá dando busca? E caramba. Bom, então eu vou mover aqui. Tenho que ir para 3. 3, 3, pronto, cheguei. Ok, então passamos a introdução, os problemas eu recordei rapidamente, e agora vamos entrar nas recomendações. Então, deixa eu passar para o modo de apresentação. Então, essas são as recomendações que eu vou dar, recomendações mesmo, cada um tem que achar a sua solução, né? Então, o que eu posso fazer no máximo é recomendações. Então, com criança e adolescente, simplesmente não usar esses aparelhos. Esse seria o ideal. Com crianças, dá para impedir que elas usem. É só proibir. Não há nada que impeça um pai de proibir uma criança, não é? Ela vai protestar, principalmente se ela já está usando, aí eles criaram um problema, porque na hora que tirar, vai haver choradeira. Deixa chorar, isso acaba passando, não é? Porque não há nenhuma necessidade de as crianças usarem os aparelhos. Nenhuma necessidade, absolutamente nenhuma, certo? A menos que a criança esteja, por exemplo, na escola, no ensino fundamental, no Fundamental 1, aí os professores agora, por causa da Covid, estão passando tarefas para elas fazerem lição em casa, etc., esse tipo de coisa, e aí vocês veem como é que são os ataques. Vocês veem como o mundo vai se configurando para atacar as crianças e os adolescentes. Por quê? Porque não há maneira mais garantida de destruir a humanidade do que destruir as crianças e os adolescentes. Eles são o futuro da humanidade. Eu contei para vocês que a idade mínima que eu estudei, olha, já faz muitas dezenas de anos que eu cheguei a essa conclusão, simplesmente examinando a questão de o que o computador faz com o usuário. Eu cheguei à conclusão que devia ser no mínimo 17 anos, em parte baseado na pedagogia Waldorf, cheguei a essa conclusão, não é? Mas isso hoje em dia é uma utopia completa. Não existe possibilidade mais de se proibir ou de se evitar que os adolescentes usem esses meios eletrônicos. E se não tiver em casa, se a gente não der para eles, eles vão usar com os amiguinhos, etc. E nas piores coisas possíveis. Não pensem que eles vão ficar usando muito para lição de casa, etc. Sempre que puder, eles vão ver aquilo que não deviam ver. Porque com 17 anos eles teriam capacidade de compreender os problemas, mas isso a partir a partir dos 12, 13 anos já dá para conversar com eles e contar os problemas que eu listei. Simplesmente mostrem todas as coisas. Minha recomendação, quando sai algum artigo no jornal de um garoto na Coreia, como já aconteceu, morreu jogando videogame porque ele não parou de jogar, acho que 2 dias sem comer, etc. Não sei se ele ia ao banheiro, mas, enfim. Você sabe o que eu já ouvi? Eu ouvi de gente me contando
que o filho era tão viciado, ou sobrinho, enfim, acho que era o filho, tão viciado em ficar jogando videogame sem parar, que ele usava fralda para adultos, para não precisar ir ao banheiro, para não interromper o jogo. Olha a que ponto as coisas chegam. E aos 17 anos já tem algum conhecimento, certo? Já tem um pouco de discernimento, tem um pouco de autoconhecimento e autocontrole para poder se controlar. Mas, principalmente, acho que a gente, a partir dos 12, 13 anos, a gente devia começar a explicar os problemas. E quando aparece no jornal, numa revista, o problema, por exemplo, do coreano, menino coreano que eu estava contando, que morreu jogando videogame, a gente deveria conversar sobre isso, dizendo, olha só, né? Aí o garoto vai dizer, mas eu não jogo tanto. Ah, não joga tanto agora, porque aos poucos ele vai aumentando, aumentando, aumentando. Esses aparelhos são feitos para atrair, para agarrar o usuário. Não é? E o importante é a gente saber que qualquer uso é um convite para usar cada vez mais, não é? Até que não vai ser mais controlável, vai virar um vício. Não é? E os jovens vão se viciar em se distrair e aí vão perder a capacidade de se concentrar, não vão conseguir ler mais do que 2 páginas sem parar, não é? Vão querer pular para outro galho ou, enfim, acionar o dispositivo que eles usam para jogar o joguinho eletrônico, etc. Né? E existe um argumento que eles usam que os meus amiguinhos têm, então eu também quero. Né? Os amiguinhos têm. Então, é preciso muita força para resistir e não deixar, né? não ter. Não é? E volto a dizer que com criança a proibição é perfeitamente possível. Lembrar que com criança muita coisa é proibida. Vocês não dão álcool e fósforo para a criança brincar. Certo? Isso é proibido. Talvez até fósforo é proibido. É proibido mexer no fogão. É proibido sair de casa sozinho. Há um monte de coisas que são proibidas. Então, por que é que nós não vamos proibir aquilo que, no meu entender, essa que é a diferença, no meu entender, faz muito mal para as crianças. Certo? Então, agora já vimos esse aqui, vamos ver adiar o máximo possível. Então, se for usar, tem que estabelecer limites e penalidades. Se é para usar, primeiro, criança não precisa. Agora, chegou na adolescência, etc., então não consegue resistir, vai dar, tem que estabelecer limites. E existe um livro que foi escrito por um cara chamado Gregory Smith, esse livro aqui. Está esgotado, mas talvez vocês achem em sebo. Só que eu fiz uma resenha dele. Está no meu site. Existe uma diferença entre a resenha em inglês e a resenha em português. Essa é uma história curiosa. Como eu fiz em inglês, traduzi para o português, e eu copiei, porque o que eu li inicialmente foi em inglês. Depois isso foi traduzido por quê? Olha o que está escrito aqui. Ó. Aqui. Para a edição dessa tradução, a editora baseou-se em um parecer sobre o original feito pelo professor Valdemar Setzer, que escreveu uma resenha do livro disponível em seu site. Eu queria que eles colocassem a resenha como apêndice, não quiseram. Tudo bem. Só que o Gregory Smith descobriu a minha resenha em inglês e me escreveu uma carta dizendo que eu não podia plagiar o livro dele. Eu disse, como eu estou plagiando? Eu citei literalmente vários trechos dizendo qual é a página, que você é o autor, e eu citei para ser o mais fiel possível aquilo que você escreveu. E a minha resenha é extremamente positiva em relação ao livro dele, só que eu faço complementações no fim. Bom, ele exigiu, inclusive ameaçou colocar um advogado contra mim lá nos Estados Unidos. Eu até queria apostar para ver o que é que o advogado lá ia conseguir fazer. Mas eu respeitei. Olha, ele disse o seguinte, só pode ter 400 páginas copiadas do livro, 400 palavras copiadas do livro. Então, o que é que eu fiz? Peguei o artigo dele em inglês e contei o número de palavras, não é? Usando o Word, contei o número de palavras, não é? Das citações, e aí, quando chegou na quadricentésima, eu comecei a mudar as palavras, simplesmente coloquei sinônimo, e ele nunca mais reclamou. Só que em português, está literalmente o que está na tradução em português. Ele não descobriu que havia que a resenha que eu fiz em português está exatamente a cópia do livro dele nos trechos que eu cito. Tá? Bom, o que é interessante, esse livro tem várias coisas interessantes. Uma delas, na página
aqui, na página 220, contrato de segurança na internet. Contrato de segurança na internet. Eu vou ler a primeira. O que ele está sugerindo? Olha, incentiva os pais a firmarem um contrato de uso da internet com seus filhos. Atenção agora. Sobretudo se estiverem com idade entre 12 e 17 anos. Olhem só. Antes do 12, ele mesmo reconhece, não tem sentido fazer um contrato assinado com uma criança. Mas a partir do 12, 13 anos, um contrato é uma coisa sensacional, porque é um compromisso. Não adianta vocês dizerem, olha, você só pode usar 1 hora por dia. Falar. Porque ele vai chegar e dizer, não, você não falou 1 hora, você falou 3 horas. Agora, se escrever um contrato e assinarem, o garoto assinar, a garota assinar e os pais assinarem, isso assume uma responsabilidade para o garoto que é diferente da fala. Então, primeiro aqui ele diz assim, dados pessoais. Sob hipótese alguma, compartilharei informações pela internet. Tais informações incluem nome completo, endereço, número de documento, número de telefone, nome da escola que frequentou ou frequenta, fotos recentes. Qualquer exceção exige aprovação de meus pais. Agora, ele tem um último índice, um último aqui, descumprimento das regras. Entendo que, se não cumprir essas regras, poderei temporário ou permanentemente perder o direito de usar. Não, tem que dizer, se não usar as regras, o que é que vai acontecer? Por exemplo, ficar 1 semana sem usar o celular, sem usar a internet, né? Muda a senha do computador, muda a senha do Wi-Fi, e ele fica sem usar, certo? Vai ter que usar fora. Ele vai usar com os coleguinhas, só que em casa não vai conseguir usar, e nem com o celular dele. Então, eu acho que tem que se listar, não é? E cada um tem que... Agora, como o livro está esgotado, nas avaliações que vocês vão fazer, por favor, escrevam se gostariam que eu poderia copiar, tirar uma foto desse contrato e colocar no meu site, certo? E aí eu mando o link para vocês, ou mando o arquivo para vocês, aí vocês têm um modelo que ele fez. Mas eu acho que isso tem que ser estendido, cada um tem que fazer o seu. Bom, e ele cita nesse livro vários sistemas de proteção às crianças e adolescentes. Por exemplo, um sistema de gravação de acessos à internet. Se instala no micro que a criança vai usar, não sei se existe para celular. Celular tem muito menos sistemas de proteção para a criança. Se instala no micro e aí esse programa fica rodando em background, de modo que a criança nem percebe, o jovem nem percebe que está havendo um controle. O controle é gravar tudo que ele faz. E aí, de noite, quando ele está dormindo, o pai vai lá e vê o que é que ele fez. Eu acho que isso é muito ruim do ponto de vista de produzir. A criança produz uma desconfiança terrível entre os pais e os filhos, não é? Eu não acho que isso é uma boa solução desse ponto de vista. Ele recomenda. E ele recomenda uma porção de sistemas de proteção, né? Sobre adiar o máximo possível, ele tem outras coisas nesse livro. Por exemplo, ele tem uma transcrição de um chat entre uma menina... Onde é que está o chat? Chat da menina está no 84. É uma coisa incrível. A menina, adivinha só, o chat dela com um predador, que não esconde que é um adulto. Sabe como é que ela se chama? Gatinha 666. Não sei como é que está no original, mas deve ter o 666. Eu poderia olhar. É impressionante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 páginas que foram gravadas e transcritas. Por que foram gravadas? Porque as autoridades já estavam atrás desse predador, então eles gravaram. Bom, eu só vou dar uma pinceladazinha. Olha aqui, ó. Predador. Tudo bem, então posso fazer uma pergunta, já que você está toda excitada? Gatinha 66. Tudo bem. Predador, de que cor é a sua calcinha? E aí vai. Pois é, esses são os chats com os predadores, das meninas, não? Bom, e existe essa ideia de, desculpe, a ideia de que criança precisa começar a usar cedo, não sei o quê, para se tornar um internauta ou
um usuário de computador, né, alfabetizado, com muita capacidade, etc., quando for adulto. Que besteira, porque os adultos de hoje não usaram celulares quando crianças, eles não existiam, e estão usando os celulares. Não é? Muito bem, quando tem alguma dificuldade, pergunta para o filho ensina. Né? Quer dizer, hoje a gente consegue usar essas coisas, ou então a gente descobre sozinho, né? Porque os aparelhos estão cada vez mais potentes e cada vez com mais indicações de como devem ser usados, certo? Por meio de ícones, por meio de figuras. Além disso, como é que vão ser esses aparelhos quando as crianças forem adultos? Até quando os adolescentes forem adultos? Vão ser totalmente diferentes. Nós não podíamos prever há 20 anos atrás que ia haver celular, né? Muito menos com acesso à internet, muito menos um computador daquele tamanho, naquele pedacinho. É uma coisa absolutamente incrível para quem nasceu com os computadores, quer dizer, desculpe, nasceu profissionalmente com o começo dos computadores. Eu comecei em 62, tá? Mas tudo bem. Então, agora vamos ver o telefone só para comunicação. Isso é uma possibilidade, ter um telefone, porque crianças, por exemplo, talvez seja interessante que tenham um telefone para comunicar para os pais. Ah, hoje eu quero almoçar na casa do Joãozinho. Tudo bem, o pai diz que sim, etc. Ou então o pai comunicar para o filho alguma coisa. Então, você ter telefone é interessante. Pois existem recentes, né, de alguns anos para cá, já existem relógios que são celulares. Só que eles são extremamente limitados. Por exemplo, a gente só pode colocar uma meia dúzia de números, qualquer coisa assim. Quer dizer, a criança não vai ter essa possibilidade de fazer, por exemplo, navegar na internet, essas coisas. Então, isso é uma coisa que eu recomendo para aqueles pais que acham que o filho precisa se comunicar por meio de telefone. Uma vez eu dei palestra na escola Moara, na escola Waldorf Moara de Brasília. E aí um casal de pais quis conversar comigo sobre os problemas que eles estavam tendo. E aí eles vieram no hotel e a mãe me contou como é que eles estavam controlando o uso da filha, que estava, não me lembro mais em que série, não me lembro mais, era a sétima e tal. Enfim, estavam controlando o uso do celular pela filha, como a filha usava o celular da mãe. Acontece que os jovens criaram uma necessidade de uso da internet, por exemplo, com WhatsApp, com outros programas de outros sistemas de redes sociais, para eles combinarem o que é que eles vão fazer, né, as atividades, o que é que eles vão vestir, né? E eles criaram essa necessidade. Então, o que que essa mãe fez? Tudo bem, você precisa se comunicar com os seus colegas, você vai usar o meu celular. Talvez com 12 anos isso ainda seja possível, não sei até que idade isso vai ser possível, que se vai aguentar isso, né? Que as crianças vão aguentar. E é interessante que ela me mostrou, olha só o que minha filha acabou de receber. Olha, tinha uns 20 ou 30, oi, 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 oi. Vocês veem, a maior parte é abobrinha, eles estão trocando entre si, não tem um pingo de utilidade. Bom, então isso é que os jovens criaram necessidade de usar redes sociais, etc. e tal. Bom, agora o próximo é não usar na frente de crianças e adolescentes. Como é que vocês vão poder dizer para uma criança e para um adolescente você não pode usar se vocês usarem na frente deles? Não pode. Se precisar usar, espera para depois, vai no banheiro para usar. Enfim, não pode usar na frente, principalmente com criança pequena, porque a criança pequena vai querer imitar. Se houver tempo, eu vou mostrar para vocês um vídeo de uma criança imitando a mãe falando no celular. A coisa mais engraçada que vocês podem, e triste que vocês podem imaginar. Né? E eu quero citar o caso do Felipe e do Fernando, que são os filhos da minha empregada. Eles tinham aula de piano, né? E de repente eles vieram lá para mim, eu que pagava as aulas de piano para ele, uma escola de música aqui atrás. E aí eles vieram dizer, olha, o professor não dá aula, só fica usando o celular. Eu fui correndo para a escola reclamar com o diretor, ai, não sabia disso, foi bom o senhor avisar. Quer dizer, imagina, o professor de música, em vez de ensinar música, ficava usando o celular. Né? Bom, aí a coisa melhorou. Muito bem. O outro ponto de minha recomendação é proibir totalmente o uso em reuniões familiares. Eu conheço uma senhora
que recebia antes da Covid a família toda sexta-feira em casa para um jantar, ou era na casa dos filhos, com os netos. E o que é que ela fez? Ela proibiu na casa dela totalmente o uso do celular nas reuniões da família. Por quê? Porque se no meio do jantar alguém pega o celular, acabou o jantar para ela e para os outros, a participação dela para os outros. Além disso, é uma coisa, como é que eu poderia dizer? É um desaforo, de certa maneira. Você está conversando com as pessoas e pega o seu celular e esquece das outras pessoas. Ela tem uma filha que é psiquiatra e especialista em toque-toque. E aí, de vez em quando, alguém surta, e essa moça ela tem que atender pelo celular. O que é que faz essa minha amiga? Ela manda a filha ir para o dormitório e falar lá, e não na frente de todo mundo. Então, é muito importante se proibir totalmente o uso de celulares em reuniões familiares, senão acaba com a reunião, não é? E aí introduz essa característica de desprezo pelos outros. Se urgente, usar em um espaço separado, como eu falei. O uso de aparelho dos amigos. Esse é um grande problema. Vocês têm um filho de 10 anos, por exemplo, 8 anos, 10 anos. De repente, ele vai na casa de um amiguinho e o amiguinho fica usando o videogame violento o dia inteiro. E agora? Ou usando a televisão o dia inteiro. E agora? Agora, minha recomendação é que os pais de uma classe se ajuntem e formem grupos de pais que acham importante restringir o uso, não deixam ficar usando ou muito tempo ou até não usar. Vão brincar, vão jogar bola, né? Enfim, vão fazer alguma coisa, brincar um jogo como é que se diz? Jogo desse de família, jogo de mesa, etc. Enfim, faz algum jogo, não é? E não desculpe, e não ficar usando o celular ou, enfim, esses aparelhos o dia inteiro. Então, formando grupos de pais, aí as crianças dentro desse grupo podem se visitar com os pais, tendo tranquilidade que quando eles forem na casa do amiguinho não vai haver o desastre dos aparelhos. E para isso, eu acho que os professores poderiam formar esses grupos. Numa reunião de pais, levanta e pergunta, olha, que pais que têm essa preocupação dos filhos não deverem ficar usando esse aparelho, vamos juntar os pais de modo que as crianças se visitem dentro desse grupo. Claro. Quem sabe aí elas desenvolvem amizades pelos outros desses grupos. E os professores não devem passar tarefas usando, por exemplo, a internet. É o que se chama de pesquisa. Pesquisa é coisa nenhuma. As pessoas não sabem o que é pesquisa científica. Eles estão usando, fazendo busca na IBM, busca na internet, certo? Vai buscar alguma coisa sobre Leonardo da Vinci. O professor passa essa tarefa. Só que quando ele faz isso, ele está induzindo o jovem a usar a internet. Né? E vocês acham que o jovem vai ficar usando a internet só para procurar Leonardo da Vinci? Não, ele vai fazer tudo que não devia. Claro, então, nesse sentido, os professores estão colocando as crianças em perigo, certo? Em perigo de ver coisas que não deviam, de jogar videogame pela internet, etc. e tal, não é? E professores, às vezes, mandam analisar programas de TV. Isso é induzir o uso de televisão. É um absurdo, não é? Com criança e até adolescente. Depois, acho que eu vou falar um pouco sobre televisão. Eu já falei, né? Na outra vez, na quarta-feira passada. Então, se eles passam tarefa, estão colocando os jovens em perigo e ajudando a produzir todos os problemas que eu citei da última vez e que eu resumi hoje. Alfabetização na informática. Essa palavra informática é errada, devia ser computática ou dadática, porque o computador não processa informações, ele processa dados. Mas isso é uma outra palestra. O que se diz é que a criança tem que, desde o começo, o mais cedo possível, começar a usar esses aparelhos, porque aí vai cada vez usar melhor e quando chegar na época adulta vai ser um usuário fantástico, não sei o quê. Isso é falácia de vendedor de hardware e de software. Não há nenhuma necessidade de crianças usar aparelhos, e os aparelhos, já falei, serão diferentes no futuro, cada vez mais fáceis de serem usados, e adultos de hoje não usaram os celulares, já falei isso também, quando criança, e estão usando agora. Então, e computadores também, não precisa, vai ser cada vez mais fácil de usar.
né? Eles vai ser cada vez mais atraentes e mais fáceis de usar. Bom, mobbing é um grupo, né, que, enfim, fica agredindo uma criança, um jovem ou até uma pessoa, e bullying é quando é pessoal, entre um e outro, né? Bom, o que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte: nunca houve mobbing e bullying na intensidade quanto hoje em dia, devido a esses aparelhos, devido às redes sociais, etc. Existem vários casos. Eu vou citar um de uma menina nos Estados Unidos que cometeu suicídio por causa de bullying. O que é que tinha acontecido? Acontece que o namorado, um garoto, estava namorando uma menina e passou a namorar essa primeira. Aí aquela menina começou a fazer bullying na primeira, o namoro, entre aspas, roubou o namorado. A mãe dessa segunda começou a fazer bullying, mas com tanta violência que a primeira menina acabou cometendo suicídio. Então, o que é que deve se fazer? Prestar muita atenção no comportamento dos jovens e das crianças. Se a tendência do jovem é se fechar, ficar triste, envergonhado, certo? Está havendo algum problema. É preciso ir falar, descobrir o que é, falar com a direção da escola, com os professores, pegar ajuda psicológica o mais cedo possível, porque isso é uma bola de neve. A criança entra nisso, fica cada vez mais fechada e cada vez vai sofrendo mais, e quanto mais fechada ela fica, mais ela vai ter agressões dos colegas, certo? E é normal que criança não tenha sensibilidade, não tenha compaixão, não tenha sensibilidade para saber que não deve, enfim, fazer a outra sofrer. As crianças não têm ainda, não desenvolveram compaixão suficiente, não é? Então, isso é um grande problema e os pais têm que ficar de olho muito aberto, perceber se a criança mudou o comportamento, vai ver o que está acontecendo. Conversa com ela, conversa com professores, talvez com amiguinhos que vão saber o que está acontecendo, porque ela se confessa com os amiguinhos, certo? Enfim, isso tem que ser descoberto o mais cedo possível, né? E tem que ter ajuda psicológica o mais cedo possível. Isso é muito grave. Bom, inclusive, quantos casos houve de crianças que tiveram que sair da escola e ir para uma outra porque estavam sofrendo bullying ou mobbing, né? É muito comum hoje em dia. Bom, jovens, jamais deixar os jovens usarem no dormitório, porque aí não tem controle nenhum, né? Se tiver celular, se tiver computador, se tiver, vocês podem desligar o Wi-Fi, mudem a senha do Wi-Fi, ponham uma senha de modo que vocês tenham que colocar a senha enfim, nos aparelhos dos filhos, não é, para o que e ele não sabe qual é a senha, né? Se bem que os garotos são tão terríveis hoje, não é, que são até capazes de achar algum software de descobrir senha. Mas tudo bem. Imagine um garoto ou uma garota, por exemplo, que está viciado em redes sociais e tem celular com uso no dormitório e os pais deixaram o Wi-Fi ligado. Que bobagem, né? Muito bem. Ela vai ficar a noite inteira usando as redes sociais. No dia seguinte, como é que ela vai estudar na escola, quando havia escola, né? Como é que ela ia para a aula? Se não, a mesma coisa com videogame violentos, eu uso durante a noite, porque aquilo não acaba. Inclusive, eu já falei da última vez, não é? Vocês podem verificar consigo próprios. Eu gostaria que vocês, na avaliação que vocês forem fazer, usando o link que o Fidelis distribuiu lá no cartaz, né? O link do formulário de avaliação, ou então me escrevam, peguem o meu endereço de e-mail no topo da minha homepage, me escrevam que eu mando esse endereço para vocês, ou escrevam para o Fidelis. Mas eu gostaria que vocês relatassem esses casos, enfim, para eu usar nas minhas palestras, certo? E um dos casos que eu queria que vocês relatassem, que vocês fizessem uma experiência. De noite, não use o computador. Espera ficar com sono. Vai para o computador e comece a usar. Vocês vão ver o que é que vai acontecer com o seu sono. Ele vai passar. Quase sempre, se não sempre, o sono vai passar. Esses aparelhos, ainda mais essa luz, já falei da última vez, essa luz azul,
impede a produção de melatonina, que ajuda a pessoa a adormecer, né? Então, não se deve usar à noite. Imagine as crianças no dormitório, vão usar a hora que quiser, né? Então, isso também é uma recomendação da American Academy of Pediatrics, da Associação Americana de Pediatria. Não usar, não deixar os jovens usarem a qualquer hora, não usar no dormitório. Eu, da última vez, não me lembro se contei a história de uma palestra que eu assisti de um alemão, e ele contou que, já faz muitos anos, quando ele instalou um computador com acesso à internet na casa dele, ele colocou no corredor. Assim, qualquer pessoa que estivesse usando, os outros podiam ver o que estava acontecendo, para ver se controle é automático. Não precisa, a criança não precisa saber que está sendo controlada. Põe o computador no corredor e pronto. Bom, jamais dar brinquedos com tela, porque brinquedinhos com tela vão induzir desejos por celulares, videogames, etc., né? E toda a tela tem esse problema de que, quando ela apresenta um texto como está aí, não há muita diferença em relação a um texto impresso em livro, jornal. A diferença não é muito grande. Eu prefiro muito mais o livro, né? Vocês querem ver uma diferença? Experimente derrubar café no teclado do seu micro para ver o que é que vai acontecer. Agora, se vocês derrubarem café em cima de um livro, ele vai manchar, mas vocês vão continuar podendo ler, né? Bom, mas tudo bem. Existem várias diferenças, mas não são essenciais. A grande diferença aparece quando existem imagens que vão mudando na tela. Muda o fundo, tá vendo? Bom, aqui eu que estou mudando, não é o fundo, mas, né? Mas muda o zoom, efeito zoom, chegar mais perto, chegar mais longe, aparecer um letreiro. Tudo isso aí são mudanças. E aí não dá para a pessoa pensar, porque logo depois já vem uma outra imagem, não é? E isso acaba prejudicando a imaginação, como eu já contei antes. Forçam a inatividade física e, principalmente, a TV é a porta de entrada para todos os outros. Vocês querem fazer seus filhos acabarem caindo no videogame violento? Deixem eles verem televisão. Vocês vão ver onde é que eles vão chegar, né? A televisão é a porta de entrada, ainda mais com toda a propaganda que aparece, filmes que mostram pessoas usando, etc. Eles vão achar tão interessante. Aliás, eles já estão vendo com as outras pessoas, né? Nem precisa da televisão. Muito bem. Agora a próxima, brinquedos. Tinham que ser rústicos, naturais, saudáveis, né? E não esses aparelhinhos. Esses não são brinquedos. É um absurdo dar um aparelhinho desse como se fosse um brinquedo, porque ele não vai incentivar a imaginação, por exemplo, como uma boneca no estilo Waldorf, que todos conhecem. Olha aí uma bonequinha Waldorf, típica bonequinha, que é muito rústica. Vocês veem que os olhinhos são duas pintinhas, o nariz uma pequena protuberância pintada, nem tem boquinha. Por quê? Porque a criança, olhando essa boneca, ela vai poder imaginar que a boneca está chorando, está rindo, está comendo, está dormindo, enfim, pode imaginar o que quiser. Além disso, ela é feita com tecidos naturais, né? Algodão, enfim, um tecido gostoso, né? Com enchimento de algodão, de lã, enchimento de lã, e a criança pode até deitar a cabeça em cima dessa boneca. Agora eu vou mostrar para vocês um contra-exemplo. Que contra-exemplo que eu iria mudar? Pena que eu não posso perguntar e esperar vocês responderem, porque não temos muito tempo, né? Muito bem. Qual é o contra-exemplo que eu vou usar? Pense em 2 segundos. Eu vou contar até 100, como da outra vez, hein? Vou contar até 100. Pense em qual é o contra-exemplo que eu vou usar. 99, 100. Olha o que eu ia usar. A Barbie, não é? Eu até escrevi um artigo, está no meu site, chama Barbie, uma barbaridade que se faz com as crianças. Olha essa Barbie, ela está sorrindo, não é? Os olhos, a boca estão sorrindo, ela não vai chorar, ela é estática, certo? Não dá para imaginar absolutamente nada além do que está sendo representado com toda a perfeição, cabelinho perfeito. Como é que vai imaginar que a boneca lá pode imaginar que ela tem sei lá, que tem uma trança, que ela tem um rabo de cavalo, bom, ela tem um chapeuzinho aqui, né? Mas, enfim, o que é que se vai imaginar? Além disso, ela fica em pé. Além disso, ela tem um perfil, ela tem um biotipo típico das crianças, das jovens americanas, pernas longas, ó, tá vendo? Não é o nosso Professor, biotipo aqui em geral. professor, Oi?
Nós não estamos vendo a imagem, ela está parada nas recomendações. Ah, não brinca. E agora? Eu não sei o que fazer. Ela está na primeira tela das recomendações e o senhor enumera as recomendações. Espera um pouco. Não está aparecendo 3.3 apenas brinquedos rústicos? Não, está aparecendo todos os tópicos daquela. Na Uai. segunda. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair do share e vou entrar outra vez. Porque eu não... Tá. Olha, vocês estão vendo todos os tópicos. Aliás, vamos fazer uma coisa. Eu vou sair do modo de apresentação. Quem sabe aí vai aparecer. Aí, e agora? Agora apareceu. Agora apareceu. Agora apareceu. Só que eu não sei se está cobrindo a barra. Bom, agora eu vou voltar para o modo de apresentação. Quem sabe aí vai ficar. Foi bom você me avisar. E agora? Ele não tá abrindo o modo de apresentação, ele não está abrindo. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou sair do screen share. Espera aí. Eu vou deixar no modo de apresentação. Vou sair do screen share e entrar outra vez. Tá? Vamos ver se aí já funciona. Ok? Share screen. E agora? Agora foi. Está na apresentação? Foi. Tá no Hein? 3.13. Agora foi. Agora está no 3.13. Isso. Ok. Vamos ver se aparece a bonequinha Valdo. Perfeito. Olha, viu só? Aprendemos mais um truque. Na hora que congelar a apresentação, sai do screen share e entra outra vez na própria apresentação. Nem precisei usar passar para o modo normal do PowerPoint. Então, essa aí é a boneca que eu quis mostrar para vocês, a típica boneca Waldorf, né? Muito rústica, com os dois olhinhos que são duas pintinhas, o narizinho uma pequena protuberância, ela é feita toda de material natural, né? Tecido de algodão, gostoso, talvez um veludo, e enchimento de lã, né? Inclusive para ser cheirosa, etc. E tal. Imagine vocês, e aí eu falei da Barbie, né? Agora vocês estão vendo a Barbie? Hein, Fidelis? Está vendo? Agora, imagine a criança deitar em cima da Barbie. Vocês já pensaram uma coisa dessa? Imagine a criança cheirar a Barbie, vai ser cheiro de plástico, né? E o vestidinho dela, certamente de nylon, esse tipo de coisa, né? E ela está sempre em pé, eu acho que essa aí talvez nem sente, né? Não dá para dobrar. Ou talvez sente com as pernas esticadas. Quer dizer, como é que a criança vai poder imaginar alguma coisa com um horror desse? Por isso que eu escrevi esse artigo Barbie, uma barbaridade que se faz com criança. Né? Agora, uma coisa que eu acho incrível, os pais darem dinossauros para as crianças brincarem. Gente, vocês estão vendo esse Tyrannosaurus Rex? O que é isso? Um monstro, um verdadeiro monstro. Mais monstro que isso é impossível. Né? Se vocês pegarem pinturas do Bruegel ou do Hieronymus Bosch, né, mostrando pessoas, o que as pessoas tinham de ruindade, né, o mal das pessoas, etc., eles mostravam como se fossem dinossauros, vários deles. Né? Era uma memória muito antiga da humanidade. Bom, mas, enfim, como é que um pai pode dar isto de brinquedo para uma criança? Vocês conseguem me explicar uma coisa dessa? Dar um monstro? Achar que isso é uma coisa engraçadinha? O que a criança vai desenvolver com isso? Ela vai desenvolver um gosto pela monstruosidade. É incrível, eu não consigo compreender a que ponto que a humanidade está chegando a não perceber que isso é extremamente prejudicial para as crianças. Certo? Se o adulto gosta de uma coisa dessa, tudo bem, põe no seu criado mudo, mas criança brincar com isso vai desenvolver o gosto pela monstruosidade. Bom, muito bem. E o que é que vocês acham que vai aparecer na internet, nos filmes, etc.? Vocês acham que vão aparecer bonecos assim? Vão aparecer monstros, vão aparecer Barbies, ou então, pior ainda, desenhos animados. Eu falei da última vez que não há nenhum... Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos analisando com o computador
analisando todos os desenhos animados do começo deles na década de 30 até a década de 1970, não houve nenhum que não tivesse violência, né? Além disso, todo o desenho animado, toda a história em quadrinhos é uma caricatura do mundo. Isto aqui não é uma caricatura do mundo, essa boneca volta. A Barbie é uma caricatura do mundo, o mundo não é assim. Bom, vocês vão dizer, não, não é assim também. Não, mas aqui ela consegue imaginar uma criança, um nenê. Eu vou contar uma historinha para vocês, desculpa, uma história pessoal. Nós demos bonecas de pano para as nossas filhas mais velhas, por exemplo, a Andréa e a Dani, quando elas eram pequeninhas. A Andréa tem agora 56 anos, a mais velha. Quando elas eram pequenininhas, demos boneca de pano e elas brincavam com boneca de pano, etc. e tal. Boneca, não brincavam. Uma vez, como é que foi a história? Sim, elas ganharam de aniversário uma boneca de plástico. Bom, a gente deixou 1 ou 2 dias para depois subir com a boneca de plástico. Aí nós percebemos que elas estavam brincando com a boneca de plástico de boneca. E a boneca de pano, sabe como é que elas chamavam? E já tinham chamado antes? Nenê. A boneca de pano, elas associavam com o nenê. A boneca de plástico, elas associavam com a boneca. Não tinha nada a ver com o nenê. Vocês estão percebendo? Eu vi uma outra história. Lá nos Estados Unidos, quando eu dei aula lá, fomos no aniversário de uma filha de um colega lá, né? E ela ganhou uma boneca com pilha, enfim, ou corda, acho que era de pilha, uma boneca que era de tal jeito que a gente podia pôr de qualquer maneira no chão, que ela movia as perninhas e acabava sentando. Aí a mãe lá da menininha chegou para a Andréa, tinha a Andréa, tinha... não me lembro mais, enfim, 12 anos, qualquer coisa assim. Você não vai brincar com a boneca? Sabe o que a Andréa falou? Ela não para no meu colo. Olha só a sabedoria que as crianças têm. Bom, mas tudo bem. Então, os brinquedos devem também incentivar a coordenação motora, desenvolvimento muscular dos sentidos, interação entre crianças com adultos. E aqui eu tenho uma foto tirada há muito tempo atrás, que aqui está minha esposa, olha como ela era bonitinha. Essa aqui é a minha quinta filha, neta, esta aqui, a Luana, que tinha 5 anos. E o irmãozinho dela, o Tiago, que agora tem... A Luana fez hoje o aniversário dela no dia 25, e ela já fez aniversário, sabe por quê? Ela está na Nova Zelândia, lá já é dia 25. Nós já telefonamos para ela desejando parabéns. Aliás, eu disse para ela que eu ia falar só inglês com ela. Antes eu falava alemão, mas como o meu alemão é macarrônico, vai ter que ser inglês. Mas tudo bem. E aí ela está falando inglês muito bem. I'm gonna have a party. Ela falou para mim. Muito bem. E aí, a Luana tinha uns 5 anos e o Tiago tinha uns 3 anos. Olhem esse brinquedo. São trilhos em forma de V, certo? E tem que se pôr uma bola de madeira. Aliás, eu tenho eles aqui. A gente tem que pôr uma bola de madeira e a criança tem que inclinar o trilho para cair no outro. Aí essa inclina o trilho, cai aqui, essa inclina o trilho, cai aqui. Só que tem que haver uma tremenda coordenação para a bola não sair correndo, tem que ser uma pequena inclinação. E quem recebe não pode receber muito inclinado, senão a bola cai fora. Não é? Então, tem que haver uma tremenda coordenação motora. Vocês estão percebendo o que é um brinquedo sadio que desenvolve coordenação motora, desenvolvimento muscular, dos sentidos? Imagina o sentido que tem que ter de tato ali, do peso da bola, etc., da velocidade da bola, e está havendo interação entre as crianças e os adultos. Né? Bom, muito bem. Agora, não usar celular colado no ouvido pelas irradiações. Eu já falei para vocês que a Organização Mundial de Saúde, há anos atrás, já faz alguns anos, passou o perigo de se desenvolver tumores cerebrais por causa de celular, de possível para provável. Eu nem sei se eles já pioraram a classificação. A última classificação, eu preciso até investigar isso. A última classificação que eu lembrava era de provável. Provável, existem vários trabalhos mostrando que pessoas que usam muito o celular,
colado no ouvido tem mais propensão a criar linfomas, enfim, outros tumores cerebrais. Não usar fones que cobrem as orelhas, né? Porque aí vai se ficar completamente isolado do resto. E existe um grande problema, não é, de que com fones de ouvido vai se aumentando. Acho que eu tenho isso depois. Com fone de ouvido vai se aumentando o volume e vai prejudicando a sensibilidade auditiva. Em 1970, quando eu estava dando aula nos Estados Unidos, saiu uma notícia no jornal de que os jovens estavam entrando na universidade cada vez com menos sensibilidade auditiva por causa do Walkman. Lembra daqueles tocador de fita cassete? E eles estavam usando tanto aquilo e cada vez aumentando mais o volume que ia prejudicando a sensibilidade auditiva. Bom, aliás, vocês querem prejuízo para a sensibilidade auditiva? Ir numa balada. As baladas têm e as festinhas, e a festa de casamento, enfim, é um horror. O volume que se tem aquilo, sempre que eu vou numa festa, eu já vou com protetor de ouvido, que vocês compram em qualquer casa de material de construção. Protetor de ouvido, aquela espuma de borracha que a gente põe lá e diminui bastante o som, né? Sempre que eu vou num casamento, uma festa que eu tenho que ir, eu já levo protetor de ouvido, porque o volume é absurdo. Por quê? Porque os DJs já estão sem sensibilidade de tanto ouvir aquela barulheira e eles nem percebem que está tão alto assim e põe cada vez mais alto. E as pessoas gostam, isso eu acho coisa incrível. Tanto faz qual é a música. Música, se puser muito alto, vira agressiva, qualquer música que seja. Bom, não deixar roteadores com Wi-Fi ligados sem uso. Por exemplo, de noite eu sempre desligo o meu Wi-Fi, porque ele está irradiando, né? E o que eu tenho é desconfiança, eu não posso provar que ele está me fazendo mal, né? Ou que o Wi-Fi faz mal em geral. Aliás, está se falando que os 5G vai ser um terror, né? Está se falando muito, mas eu não tenho nenhum artigo científico provando isso. Mas está se falando muito que as antenas de Wi-Fi, de celular 5G, estações base, vão ser em muito maior número do que as atuais e não sei se com maior potência, mas acho que maior frequência, frequência na onda, como muito maior frequência, 5 GHz, se não me engano, qualquer coisa assim. E eu não sei se isso faz algum prejuízo maior ou não. Agora, eu vou só lembrar vocês que todo o nosso cérebro, todo o sistema nervoso funciona à base de correntes elétricas iônicas, íons que transportam, se movem e acabam transportando carga elétrica. Então, nós temos circuitos elétricos. E qualquer onda eletromagnética, qualquer irradiação eletromagnética, onda eletromagnética, onda é um nome errado que os físicos dão, não é uma onda, mas não tem importância, isso é uma outra palestra. A irradiação eletromagnética, num circuito, num fio qualquer, ou num circuito, ela induz corrente. Então, toda essa irradiação está induzindo correntes muito pequenas no nosso cérebro, mas está induzindo. Então, isso talvez prejudique alguma coisa e possa dar os tumores, etc. Não usar celulares e tablets usados como celulares perto do corpo. Quer dizer, quanto mais afastado vocês usarem, melhor. Eu sempre uso o celular em viva voz ou com fone de ouvido, que aí não existe esse problema de estar perto da irradiação. Ou muito menos. O fio do fone de ouvido também capta e irradia, mas aí é muito pouquinho, quase nada. Bom, não usar celulares, isso é uma recomendação que eu li outro dia, não usar celulares dentro de veículos, porque os veículos, pelo serem metálicos, concentram a radiação. Bom, aí eu quero ver como é que a gente vai fazer, né? Vou deixar o celular desligado dentro do carro. Né? Mas, enfim, essa é a recomendação que se faz. Eu nunca tinha me conscientizado, antes de ler isso aí, que realmente o carro é uma caixa metálica e, com isso, concentra a radiação. Né?
Bom, mas tudo bem. É como se fosse uma caixa acústica, só que é acústica, a caixa de radiação eletromagnética. Bom, se um jovem usar, ficar sempre ao lado dele. Nunca. Olha, esse seria o ideal. Quero ver fazer isso com adolescente. Vai ser um problema. Esse seria o ideal. Nunca deixar usar sozinho, porque aí vai acabar usando para besteira. Né? E outra vez eu saliento que não é necessário usar o criança usar. Né? Agora, se o pai acha que é necessário, tem que ficar ao lado que o criança dá. Né? É isso que eu quero dizer aqui. Se um pai responsável achar erradamente que criança deve usar, deve ficar permanentemente ao lado. E aqui eu estou salientando, se deixar usar sozinho, não é? Deixar usar sozinho é como deixar sozinho a criança, deixar a criança sozinha numa esquina movimentada. Vocês não iam fazer isso, não é? Não é? Deixar a criança pequena numa esquina, nem que tivesse 10 anos, talvez até 12 anos, não vai deixar sozinho na esquina. E quando vocês colocam deixar elas usarem sozinhas a internet, ficar vendo televisão sozinha, aposto que vocês quiserem que dentro daqueles 500 canais, ou sei lá quantas centenas que existem nos cabos, eu não tenho, certamente existe algum canal especializado em filmes pornográficos, muito provável. Né? Mas, então, vocês podem imaginar o que é que eles vão ver. Né? E eu citei na última vez os problemas de os jovens estarem aprendendo, os jovens estarem aprendendo sexualidade, estarem aprendendo. Marielle, por favor, desliga o microfone. Aprendendo sexualidade por meio desses filmes que são aberrações pornográficas. E eles vão achar que relações sexuais devem ser daquele jeito. Né? Imagine só o que vai acontecer com eles quando eles forem adultos, né? Quando forem ter realmente suas relações. Bom, falácia com crianças muita gente diz, não, tem que usar televisão, ver televisão junto com a criança, logo que ela puder sentar, né? E vai ensinando a usar. É muito importante a criança aprender a usar a televisão. Ora, tenha paciência. Para aprender a usar, vai ter que criticar, vai ter que mostrar, olha, esse programa não é bom, o que ela está falando, o que o sujeito está falando não é verdade, ou veja que coisa feia que estão mostrando. Isso aí é criticar. E criança pequena não devia ser crítica, ela devia achar que o mundo é muito bom, é muito belo, o mundo é perfeito, os pais são anjos. É isso que a criança deveria imaginar para ter segurança pessoal, não é? E criticando programas de televisão para as crianças, nós estamos tornando as crianças críticas. Estamos tratando a criança como adulto, não é? E estamos mostrando que o mundo é ruim, que o mundo é feio. Não se deveria mostrar isso para a criança. Não adianta alguém chegar e dizer, não, mas o mundo é ruim, o mundo é feio. Eu sei, mas há idade para tudo. Quando a criança tiver bastante segurança, ela vai enfrentar o que é bom, e o que é ruim, o que é feio, e reconhecer o que é ruim e o que é feio, e vai conseguir enfrentar. Lembrem da historinha que eu contei para vocês, da minha filha mais velha, Andréa, quando eu tinha 18 anos, estava estudando numa academia de artes nos Estados Unidos, a amiguinha convidou ela para passear na cidade, aí a amiguinha, de repente, entrou no fliperama. E depois a Andréa nos escreveu uma carta dizendo que ficou horrorizada com aquilo que ela viu no fliperama, que havia guinchos e gritos e armas e tiros e não sei o que mais, e ela começou a ficar com dor de cabeça. E se pediu licença para a amiga e saiu, voltou para a escola, onde elas moravam, era um internato. Bom, por que a Andréa teve essa reação? Porque nunca tinha entrado num fliperama. Aí ela percebeu o horror que aquilo era quando ela teve 18 anos. Vocês estão percebendo? Criança não pode ter contato com aquilo que é ruim, que é feio, que é falso. Só pode ter contato com aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Assim, elas criam a noção do que é bom, belo e verdadeiro. E depois, mais tarde, quando forem a idade, elas vão reconhecer o que é mal, o que é feio e o que é falso. Portanto, criticar eu acho que é absolutamente errado.
Aliás, é muito comum hoje em dia tratar a criança como adulto. Né? Veja os brinquedos que se dá para a criança. Né? Trata como adulto. E veja o que se dá o celular para a criança. Tu está tratando como adulto. Né? É possível com o adolescente sentar e mostrar o que há de ruim na TV, enfim, essas coisas todas. Mostrar como as imagens se sucedem com rapidez e como não dá para pensar em cada uma, como a gente tem a tendência de relaxar a mente, porque não consegue pensar conscientemente, etc. E tal. Mostrar como os jogos eletrônicos fazem a pessoa pensar ainda menos, os jogos de ação e reação rápidos têm que eliminar totalmente o pensamento. Aí isso a gente pode mostrar para adolescentes, e deve mostrar. Bom, em escolas que têm salas de computadores, eu acho que tem que ter um supervisor, eventualmente um professor, permanentemente na sala, examinando o que cada aluno está fazendo, porque se largar os jovens por si próprios, bom, aí já era. Aí eles vão fazer tudo que não deve. Né? Por exemplo, existem escolas onde dão o tablet para as crianças para usarem durante a aula. Aí o professor manda a criança entrar num certo site, qualquer coisa assim, porque tem lá um exemplo que ele está dando, ou uma ilustração daquilo que ele está falando. Adivinha o que as crianças vão fazer? Né? Elas entram nesse aí, certo? Aí passam rapidamente para aquilo que elas gostam de fazer, inclusive chat com o vizinho, né, de carteira, ou ver filmes violentos, ou qualquer coisa que seja. Se o professor começa a se aproximar, elas rapidamente voltam para aquilo que ele mandou fazer. A criança é assim, adolescente é assim, então não adianta querer usar, não é? Ainda mais se o tablet tiver acesso a 4G, enfim, depois 5G, etc. Se fosse apenas aquilo que está sendo transmitido no Wi-Fi, transmitido pela escola, e talvez não tivesse tanto problema. Mas não é isso que vai acontecer. Bom, eu acrescentei isso hoje, onde colocar a TV. Eu acho que não há necessidade, mas se alguém gosta de ver filmes, se alguém gosta de ver jogo de futebol, os que gostam de futebol, sinto muito, viu? Pelo que eu vou dizer. Sinto muito. Mas, sabe, jogar futebol tem duas grandes vantagens. Primeiro, o exercício físico. Segundo, o fato de se estar em conjunto com outras pessoas, existe alguma sociabilidade. Apesar de sempre se jogar futebol competitivo, eu já expliquei da última vez que qualquer jogo qualquer competição é antissocial, porque alguém ganha à custa de, né, e fica feliz à custa de quem perde, que fica pelo menos frustrado. Muito bem, mas ver outros jogando futebol, eu acho uma coisa, para quê? Né? Pior ainda quando a gente vê na televisão. É muito interessante que muito menos mulheres gostam de ver futebol do que homens na televisão. Né? Talvez eles veem por causa da competição, não é? Por causa de o time que eles torcem vai ganhar ou vai perder, não é? Enfim, mas eu acho que existem outras coisas que a gente poderia fazer para ter satisfação que não seja de uma competição, não é? Do resultado de uma competição. Enfim, existem às vezes lances interessantes no futebol, mas são muito raros. Em geral, é pancadaria. Futebol é um jogo violento, se faz o pé de martelo, a menos que se dê um passe, faz um drible, alguma coisa assim, em geral se chuta como se fosse o pé fosse um martelo. E o que é que se faz com o martelo? Ninguém vai fazer carinho com o martelo, vão fazer violência com o martelo. Por isso que os jogos de futebol têm tanta violência, tem tanta falta, etc. E tal. Acho que é a televisão faz falta. Bom, mas tudo bem. Então, se é para ter televisão, quer ver futebol, tudo bem, vá ver o seu futebol. Mas não deixe a televisão na sala de estar. Por quê? Porque se a televisão estiver na sala de estar, todas as pessoas da família vão ter que se controlar para não ficar ligando, porque ela é um aparelho extremamente atraente, ela é feita para ser atraente. Então, na hora que ela está lá disponível, alguém vai passar e vai ligar. Né? Fora aqueles que deixam ela ligada o dia inteiro. O dia inteiro fica ligado, isso não é brincadeira.
quando nós morávamos nos Estados Unidos, tinha uma vizinha que ligava a televisão de manhã e só desligava quando ia dormir. E sabe onde é que ficava o bebê dela, que era recém-nascido? Num quadrado na frente da televisão. Era vizinha nossa. E a filha dela vinha para a nossa casa e ficava observando a minha esposa fazendo o almoço. Então, a menininha perguntava, "What are you doing?" Subia numa cadeira, olhava a minha esposa fazendo um almoço, e ela dizia, "What are you doing? O que é que você está fazendo?" A minha esposa disse, "Estou preparando o almoço." Por quê? Porque a mãe dela não preparava almoço, ela pegava latarias, misturava as latas. Uma vez eu vi, ela ia fazer, "I'm going to prepare my dessert", a minha sobremesa, né? Pegou lata de abacaxi, lata de maçã, e lata de pêssego em calda, não sei o quê, misturou, era a sobremesa dele. Vem com o típico silent majority lá nos Estados Unidos. Mas tudo bem. Não é à toa que eles são todos, tem mais de um terço de obesos, 40% são obesos. Bom, então, então eu pergunto, se vocês deixam na sala de estar, vocês vão ter que fazer força para não ligar. Para que vocês vão ter que lutar contra vocês mesmos? Expliquem. Vocês vão ter que lutar contra vocês para não ligarem a televisão. Para quê? Então, eu digo que a televisão não pode estar à disposição numa sala de estar, por exemplo. Ou põe numa sala especial, que deve ser pouco usada, certo? Ou então no dormitório dos pais. Se precisa, quer ver o jogo de futebol, vai lá, liga a televisão, tranca a porta para as crianças não entrarem e vai ver seu jogo de futebol. Ou vai ver seu filme depois que as crianças forem dormir. Se gosta de cinema, tudo bem, vai ver cinema na televisão. Mas ter televisão com cabo é uma coisa. Ter televisão ligada na internet, por exemplo, para ver filme do Netflix, essas coisas, é outra coisa completamente diferente. Né? Uma coisa é a TV comercial e outra é a televisão para ver filme. Jamais na sala de estar. Imaginem jantar. Imaginem os problemas gástricos que vão haver as pessoas vendo todos os horrores da televisão, notícias. Vocês veem notícia boa na televisão? Eles certamente vão apresentar as notícias piores possíveis. Né? E haja governo para dar notícia ruim aqui no nosso país. Né? Eles vão apresentar as notícias piores. Por quê? Porque o que é bom, o que é tranquilo, não é bem transmitido pela televisão. Tem que ser rápido, violento, tem que ser excitante, compreende? Então, não vão transmitir coisas agradáveis para ajudar a digestão. Imagine só ver televisão enquanto se está comendo. Que horror. Mas tudo bem. Agora, mania de suicídio e autoflagelação. Isso aumentou uma barbaridade entre os jovens. Eu estou me lembrando agora de um caso que me contaram, que eu não me lembro agora exatamente como era, enfim, de uma menina que, de repente, a menina, sem querer, levantou a mão, a manga, ela sempre usava a manga comprida. De repente, levantou a manga e o braço estava todo riscado, todo autoflagelado. A menina estava se autoflagelando e escondendo. Certo? Por quê? Porque foi sugestão, né, lá na internet, etc. E os jovens, os adolescentes têm esse problema de não conseguir se identificar com si próprios, então eles machucam-se a si próprios, não se identificam com o próprio corpo, não tem dó do próprio corpo e se flagela, né? E aí adquire consciência, porque a dor dá consciência, né? Então, isso é um problema muito grande. Existem sites especializados em sugerir métodos de suicídio. Então, se a criança começa a falar de suicídio, se os pais começam a descobrir uma mudança de comportamento, logo precisa investigar o que está acontecendo. Não adianta dizer, meu filho jamais, ou minha filha jamais iria fazer uma coisa dessa, jamais ia pensar em suicídio. Bom, precisa ver se houve mudança de comportamento, a criança está ficando mais triste, mais fechada. Mudou o comportamento, precisa conversar com ela, precisa conversar com os amigos dela, com o professor, para ver o que é que está acontecendo. Porque esses aparelhos estão induzindo coisas horríveis, horroripilantes, como eu gosto de chamar. Tem que ter um tratamento psicológico imediato.
Ah, olha aqui, era esse caso aqui, caso da psicóloga. A menina levantou a manga e a terapia descobriu o problema, não foram os pais. Ah, agora eu estou me lembrando, eu li esse caso aí, né? Caso relatado por uma psicóloga, que me mostrou a menina, a psicóloga, no tratamento psicológico, a menina estava com algum problema, foi para a psicóloga e a psicóloga descobriu que ela estava se autoflagelando. Bom, o último que eu tenho a dizer é o comodismo dos pais ou responsáveis, a dizer nesta fase, né, das recomendações. Acontece que muitos pais dão esses aparelhos para as crianças por questão de comodismo, né? O pai quer trabalhar, quer ler, etc., dá o celular para a criança fica ali horas no celular, né? Então, é um comodismo. Ou então vão num restaurante e dão para os filhos, assim os pais podem conversar, se é que eles não estão usando o celular também, que é o caso mais comum. Será que os filhos foram colocados no mundo para os pais terem comodismo? Ou eles foram colocados para os pais terem responsabilidade para educar decentemente, educar da maneira correta os filhos? Pensem só na história. Bom, com isso eu terminei as recomendações. Vocês veem que eu quase não falei do problema da pandemia, o que fazer com escola, etc. A gente pode conversar isso depois. Agora eu gostaria rapidamente de falar sobre os meios eletrônicos e a pedagogia Waldorf, super rapidinho, né? Aqui eu não vou me alongar. E eu tenho um artigo que é o apêndice do livro do Sr. Rudolf Lantz, um livro muito bom sobre pedagogia Waldorf, pedagogia Waldorf, caminho para o ensino mais humano, e existe um apêndice meu sobre meios eletrônicos e pedagogia Waldorf. E também tenho, aliás, eu coloquei isto aqui no meu site, se não me engano é este. Isto aqui é o próprio apêndice do livro, se não me falha a memória. Bom, além disso, eu tenho um outro artigo sobre, se não me engano, não me lembro mais. Bom, existe um artigo também sobre síntese, a síntese de problemas e soluções, sem a pedagogia Waldorf. Então, uma coisa típica da pedagogia Waldorf é o desenvolvimento harmônico. Afinal, muitos de vocês são pais da escola Calanto, que usa a pedagogia Waldorf, por isso que me convidaram. Então, gostaria de citar a questão da pedagogia Waldorf. A pedagogia Waldorf tenta fazer um desenvolvimento harmônico, deseja fazer um desenvolvimento harmônico, e uma coisa que a distingue de todas as outras correntes, segundo as idades, de uma maneira que nenhuma outra corrente pedagógica aborda, que é de uma maneira extremamente holística, extremamente global da criança, a parte motora, a parte física, o desenvolvimento fisiológico, físico, etc., o desenvolvimento emotivo, o desenvolvimento intelectual, tudo isso é levado em conta. Por exemplo, quando é que se deve fazer o desenvolvimento intelectual abstrato, intelecto abstrato das crianças? A resposta da pedagogia Waldorf é só a partir do ensino médio, certo? Não vai se achar, e no jardim da infância, por exemplo, não vai haver nenhum ensino formal, né? Uma classe de jardim da infância. O jardim da infância é para brincar, né? Bom, aprender brincando. Então, esses meios, eles vão totalmente contra o desenvolvimento harmônico, não é? Não é uma harmonia global, não é? E, em geral, tudo para o intelecto, tudo para o intelecto, e não o resto. E quando incentivam as emoções, é tudo erotismo e violência, certo? Em geral. Os meios prejudicam o desenvolvimento do pensar, do sentir e do querer. Esses fundamentos da pedagogia Waldorf, né? Ela parte do princípio do conhecimento de que no primeiro setênio, do 0 aos 7 anos de criança, é essencialmente um ser de vontade. E é muito fácil, vocês veem uma criança pequena querer alguma coisa, pode tirar o cavalinho da chuva. Só se fizer ela se distrair com outra coisa, ela para de querer aquilo que ela quer, porque ela inteira é um querer. Por exemplo, criança muito pequena de colo, quando quer uma coisa, o que é que ela faz? Ela inteira se quer, ela inteira tem a vontade que ela quer. Né? Ela é um ser de vontade. Né? Dos 7 aos 14 anos, segundo a pedagogia Waldorf, e a base dela, base pedagógica, antropológica, a criança está desenvolvendo principalmente o sentir, os sentimentos. Não é?
Por isso que o fundamental da pedagogia Waldorf é inteiramente baseado em artes. Todas as disciplinas são dadas artisticamente. O professor tem que ser um artista. É preciso ver como os professores aprendem a fazer pinturas lindas no quadro negro com giz. Né? Todos eles, em geral, são capazes de fazer isso. Para quê? Para que a aula seja artística. Qualquer ilustração que ele fizer na lousa não vai ser uma caricatura, vai ser alguma coisa artística. Né? E sempre dirigido para as crianças, para o sentir das crianças. Contrastes, por exemplo, não é muito importante. A criança adora contraste nessa idade. E o pensar abstrato, não é que elas deixam de pensar antes, mas o pensar puramente abstrato vem apenas no nível médio. Ora, o que é que fazem os meios eletrônicos? Subverte completamente isso aí. Não tem nada que ver com desenvolvimento motor, só dos dedos, e olhe lá, não é? Que é o que está ligado com a vontade, o desenvolvimento motor, porque a vontade se manifesta pelas ações, não é? E toda a parte de sentimentos horríveis que são transmitidos e pensamento sempre abstrato, desde a criança pequena ela já está tendo que enfrentar pensamento intelectual nesses aparelhos, inclusive na televisão. Bom, uma coisa básica da pedagogia Waldorf é a importância da vivência real, vivência das coisas, e não aprendizado abstrato das coisas, certo? Eu me lembro, minha segunda filha teve um professor Waldorf genial, foi o Peter Bicker, né? Que tem um seminário, um curso de formação de professores. E o Peter Bicker, ele estava ensinando a história à época de Roma. O que é que ele fez? Né? Aliás, Roma, sim, Roma. Ele mandou todo mundo trazer lençol, um lençol. Fez as crianças se vestirem com aquele lençol como se fosse toga, organizou a classe como se fosse um senado romano e eles foram discutir como é que ia ser a próxima excursão da classe. Vocês perceberam o que é a vivência? Outra coisa que o Peter Bicker fez, que é uma coisa que foi extraordinária, para ensinar as letras, típico da pedagogia Waldorf, cada letra é trazida com uma historinha. Só que ele inventou um anão chamado Gnut, um gnomo chamado Gnut, que trazia cada letra com uma historinha. Sabem qual é o resultado disso? Minha segunda filha, que tem 46 anos, né, 45, 46, lembra-se até hoje como é que ela aprendeu a ler. Algum de vocês lembra como é que aprendeu a ler? Ela lembra como aprendeu a ler por causa da vivência que o Peter fez ela ter de cada letra. Cada letra tinha, sei lá, o anãozinho trazia o A, e o A era uma figura de um anjo com um cinto. Certo? Ou o anãozinho, o Gnut, contava a história de uma montanha, era o M, certo? Não é? O M, ele punha o M na lousa e fazia uma montanha. Não é? E ela, então, lembra como é que ela aprendeu a ler. E quando a filha dela, na escola Waldorf de Heidelberg, na Alemanha, foi para o primeiro ano e foi aprender as letras, a minha filha disse, a Daniela, disse, puxa, mas que pena, eu aprendi as letras de uma maneira tão linda. E a minha filha, não, apesar das historinhas que deve ter contado, etc., não foi uma coisa não foi uma vivência tão real quanto ela tinha tido com o Peter quando ela estava no primeiro ano. Então, as vivências são muito importantes e não ficar na cabeça. Certo? Sempre vivenciar alguma coisa do mundo real. Bom, o que é que são os aparelhos, meios eletrônicos? É tudo virtual. Não tem nada de realidade atrás de lá. Certo? Mesmo se uma televisão transmite um jogo de futebol que está acontecendo ali no campo, aquela imagem não é real. Certo? Bom, uma das bases da pedagogia Waldorf é o ritmo, ter atividades com horário. Por exemplo, no jardim da infância tem hora para brincar, hora para comer, hora para descansar, hora para brincar lá fora, hora para brincar dentro, etc. E tal. Isso no jardim. E as aulas são organizadas com ritmo, por exemplo, da criança ficar absorvendo alguma coisa e depois põe para fora. Como? Fazendo um desenho, escrevendo alguma coisa, contando alguma coisa. Então, ela absorve e põe para fora, absorve e põe para fora. Resultado, é muito comum que nas escolas Waldorf as crianças saem calmamente no fim do horário escolar. Vocês vão ver em outras escolas, crianças saem correndo, se batendo, explodindo, porque ficaram
recebendo 4 horas, 5 horas durante a manhã inteira. Na hora que aquilo para, a criança explode. Claro, vocês estão entendendo? Agora, existe ritmo nos meios eletrônicos? Aham. Existe um ritmo na televisão. Isso foi descoberta foi ideia da minha esposa. As crianças adoram ver propaganda na televisão. Sabe por quê? É a única coisa que se repete. E a criança adora a repetição, porque é repetindo que ela aprende. Né? Então, o que a criança mais gosta na televisão em geral é propaganda. Né? Joãozinho, vem comer. Espera aí, mamãe. Joãozinho, vem comer. Espera aí, mamãe. Não, depois dos 10 minutos, a mãe vai lá e ele está vendo propaganda. Bom, capacidades sociais, artísticas e intelectuais. Nesta ordem de importância, no meu entender. É isso que as escolas e as universidades deveriam ensinar, deveriam formar pessoas, primeiramente, com uma grande capacidade social, sensibilidade, compaixão. Primeiramente, é a primeira coisa que devia ser formada. Em segundo lugar, atividades artísticas, porque daí vem a criatividade, vem a fantasia. Porque toda a arte é feita em um espaço que não é bem definido. Claro, senão vira ciência. Né? Então, e como ele está mal definido, por exemplo, o terror de uma tela em branco, quando a gente vai fazer eu pintei muito tempo, a gente vê a tela em branco e diz, agora, o que é que eu vou fazer? Se a gente começar a pensar no que vai fazer, não sai nada. Tem que deixar a coisa fluir. Isso é totalmente o contrário do que se faz intelectualmente, que é tudo pensado, é tudo lógico. Eu não estou dizendo que não se deve fazer ensino intelectual, mas eu acho que isso deve ser Nós estamos precisando de cientistas. Existe um bujilhão de cientistas por aí. Eu recomendo a vocês, se tiverem chance, não sei se já existe na internet, um livro que chama-se Good Work, O Bom Trabalho, o livro póstumo do Michael Schumacher, aquele que escreveu Small is Beautiful, O Negócio é Ser Pequeno. E ele, num trecho lá, ele diz o seguinte, é um fato que nós temos hoje em dia, digamos 20 anos atrás, quando ele escreveu, nós temos hoje em dia mais cientistas do que a totalidade dos cientistas que houve na humanidade até 10, 20 anos atrás. Nunca houve tanto cientista na vida, aqui no mundo. O que é que os cientistas fazem? Resolvem problemas. Are we running out of problems? Ele pergunta. Será que os problemas estão se esgotando? Are we running out of problems? Aí ele responde, não. Cada vez nós vemos mais problemas de sobrevivência. Olhem só se ele estivesse escrevendo agora. Minha esposa vai atender. Imagine se ele estivesse escrevendo agora, cada vez mais problemas de sobrevivência. É isso, em vez de resolver os problemas, os cientistas estão criando mais problemas ainda. Imagine se esse vírus foi criado. Eu acho que a gente deveria desconfiar disso aí. É muito possível. Talvez não tenha acontecido, mas poderia ter acontecido, porque estão fazendo manipulação genética, inclusive de vírus. Então, para um cientista trabalhar apenas com aquilo que seja humano, que seja bom para a humanidade, ele tem que ter sensibilidade social e a sensibilidade artística vai ajudar a ter sensibilidade social. Se a gente larga só intelectuais no mundo, eles vão fazer coisas somente do ponto de vista intelectual, o cientista vai desenvolver bomba atômica. Ele está pouco se lixando o que vai ser feito com aquela bomba. Né? Muito bem. E essas capacidades na pedagogia Waldorf é muito importante. Aliás, queria dizer também que existe o desenvolvimento social mais ou menos automático dentro da pedagogia Waldorf, mas eu acho que isso devia ser tomado agora cada vez com mais consciência. Por exemplo, as crianças a se ajudarem umas às outras, jovens do ensino médio ajudarem crianças do ensino fundamental. Eu tenho até uma proposta sobre isso, se depois quiserem, uma proposta bem concreta que eu vi numa escola comum em Curitiba, quando eu estive lá dando palestra. Bom, e essas capacidades têm que ser desenvolvidas segundo a maturidade, isso é a característica fundamental da pedagogia Waldorf. Muito bem. Cultivo da religiosidade no primeiro setênio e no começo do segundo. Não devia ter esse bullet aqui. No primeiro setênio e no começo do segundo setênio.
Segundo o fundador da pedagogia Waldorf, Rudolf Steiner, todas as crianças nascem com religiosidade. Todas. Elas vieram do mundo espiritual e nascem com religiosidade. Vou contar um caso pessoal para vocês. Quando eu tinha 10 anos de idade, meus pais se mudaram para a Rua Maestro Elias Lobo, paralela 9 de julho, umas 5 casas acima da Avenida Brasil, aqui em São Paulo. Bom, havia uma escada de madeira e ela rangia de noite, era com umidade ou com, enfim, a secura do tempo ou mudança de temperatura. Não sei se eu contei essa história já para vocês, não tem importância, eu repito. E eu tinha certeza, com 10, 11 anos de idade, que era um anjinho subindo e descendo aquela escada. Vocês já pensaram uma criança hoje de 10, 11 anos achar que existe anjo no mundo espiritual? Imaginem só, imaginem só. E, para mim, com 10, 11 anos, eu tinha religiosidade, eu tinha veneração, claro, pelo transcendente, pela natureza. Isso tudo está se perdendo e os meios eletrônicos fazem exatamente o contrário. O que é que virou cerimônia religiosa na televisão? Virou show. Virou show. Aliás, eu esqueci de mostrar para vocês um livro. Pena que eu não trouxe agora. Tudo bem. É um livro que se chama Amusing Ourselves to Death, Morrendo de se Divertir, do Neil Postman, que tem 2 livros traduzidos. A capa dele é extraordinária. Se der tempo, depois eu vou buscar. Eu sei onde ele está. Então, educação para a liberdade. Bom, o que é que fazem os meios eletrônicos? Aprisionam as pessoas, não estão transmitindo liberdade. O ensino tem que ser individualizado. Na pedagogia Waldorf, o professor pega a criança no primeiro ano, o fundamental, e, idealmente, leva até a 8ª série. Não é? A mesma classe. Então, ele conhece cada aluno profundamente, profundamente. E é assim que tem que ser, porque quando ele dá aula, ele tem que dar aula para um, para outro, etc., visando as crianças, tratando as crianças como indivíduos. E o que é que faz os meios eletrônicos? É tudo de massa. Nenhum videogame, nenhum programa de televisão foi feito para uma criança com uma certa idade, com um certo ambiente, com um certo desenvolvimento. É tudo massa, é tudo para milhões de pessoas, não existe nada individualizado, é tudo massificado. A pedagogia, eu acho que a pedagogia Waldorf é a pedagogia da calma e da concentração. Quando as crianças fazem alguma coisa artística, elas se concentram profundamente. Aliás, quando a gente faz alguma atividade artística plástica, vocês podem ter essa experiência. A gente se esquece do mundo, a gente se concentra naquilo lá, não é? E é isso que as crianças têm que desenvolver, a capacidade de se concentrar. Esses meios perturbam exatamente isso aí. Né? Respeito pela natureza e pelo ser humano, acho que isso é óbvio, certo? Por exemplo, na pedagogia Waldorf, provavelmente aí na Calanto vocês devem ter aula de jardinagem, faz parte do currículo Waldorf, para as crianças acompanharem o desenvolvimento da planta e terem enfim, a veneração por aquele milagre que é uma planta se desenvolvendo. É um verdadeiro milagre. Bom, aí sobre os setênios, eu já falei alguma coisa. No primeiro setênio, do ponto de vista da pedagogia Waldorf, a gente tem que mostrar um mundo essencialmente bom para a criança, porque ela vai imitar, ela tem que imitar o real. A criança é um ser de imitação. Se vocês pegam uma criança pequena e fazem assim na frente dela, depois de algum tempinho ela está fazendo o mesmo gesto. Se ela não tivesse essa capacidade fantástica de imitar, ela não aprenderia nem a andar, nem a falar, nem a pensar. É tudo imitação, não é? Então ela é extremamente aberta. O que deve fazer os pais terem um cuidado tremendo. Eu falo para os pais, nunca briguem perto de uma criança pequena, nunca. Quer brigar? É muito sadio o casal brigar de vez em quando. Vai, deixa a criança ir dormir, aí briga à vontade. Mas não brigue na frente da criança, porque isso coloca a criança numa situação em que quem é que ela vai imitar? E ela vai imitar tudo aquilo, toda aquela agitação, aquela irritação, etc. Não é horrível. Não brigue na frente das crianças. Eu e minha esposa nunca brigávamos na frente das crianças. Resultado, quando eles eram adultos, eles não suportavam que a gente discutisse. Bom, segundo setênio, um mundo belo, por isso que existe tanta arte na pedagogia Waldorf. No terceiro setênio, um mundo verdadeiro, um mundo tem que se dar a teoria das coisas, né? na ciência, etc. E tal. Bom, evidentemente, tudo que está sendo apresentado por esses aparelhos, não é, a maior parte não é bom, e aquilo que atrai não é bom.
aquilo que atrai também não é belo. E olhem só o que eu chamo hoje em dia a era da mentira, a fake news, a era da mentira. E um adulto talvez seja capaz de perceber. Hoje eu recebi um e-mail, né, dizendo que eu devia clicar num treco lá, porque o meu endereço de e-mail ia ser cortado, não sei o quê, e estava escrito em nome do Instituto de Física da USP, que não é o meu instituto, né? Mas foi tão simples. Né? Primeiro, eu não tenho conta lá, em cima tenho conta na USP, poderia ser qualquer coisa da USP. Mas foi só colocar o cursor em cima do lugar para clicar, e o endereço que apareceu ali embaixo no navegador não tinha nada a ver com a USP, não tinha nada a ver com o Instituto de Física, não sei o quê. Quer dizer, é facílimo para uma pessoa que tem conhecimento verificar que alguma coisa é mentira, é fake. Mas as crianças não têm isso, elas não têm essa capacidade. Né? Então, como é que o mundo verdadeiro que a gente vai apresentar na pedagogia Waldorf vai ser exatamente o contrário com os meios eletrônicos? Eu acho que com isso, Então, eu queria dizer, exato, não tem mais. Eu quero dizer que os meios eletrônicos são a antítese da pedagogia Waldorf. Tudo aquilo que a pedagogia Waldorf quer, o contrário aparece nos meios eletrônicos. E é por isso que as escolas Waldorf nunca usaram meios eletrônicos, certo? Agora usam, talvez, no ensino médio para algumas coisas, ilustrações, por exemplo, etc. Os jovens, todos eles usam computador para fazer seus trabalhos, seus TCC, trabalhos de conclusão de curso, né? A monografia que eles têm que fazer, tudo bem, aí eles têm maturidade para isso. Certo? Bom, a tal ponto que aquela famosa escola, que ficou famosa, Waldorf School of the Peninsula, eu já citei a última vez, lá na Califórnia, no Vale do Silício, os executivos do Vale do Silício, daquelas empresas de tecnologia, punham seus filhos na escola Waldorf porque não tinha meios eletrônicos. Então, eles sabem o que é sadio para as crianças. Né? E com isso foram feitos vários filmes, e eu coloquei isso tudo na internet, no site da Sociedade Antroposófica, muito tempo atrás, quando eu era o webmaster daquele site. Mas, enfim, pus esses vídeos e tudo, muito interessante. Bom, e eles prejudicam a pedagogia Waldorf. Isso é muito importante os pais saberem. É uma incoerência colocar criança na pedagogia Waldorf e deixá-la ficar usando os meios eletrônicos. Isso é incoerente do ponto de vista da pedagogia e talvez da criança.